Olá, estou aqui gravando esse vídeo para falar sobre o Retiro Espiritual 2021, com o tema O que nos afasta do amor de Deus, que aconteceu aqui na nossa comunidade, no assentamento Zé Lourenço, com a coordenação minha e da Ladeís, do grupo de jovens JIC, Jovens Identidade Cristã. Esse tema foi nos dado pelos jovens, diante de toda a situação que nós estamos vivendo hoje, da atual conjuntura, tudo que nos envolve. E aí veio esse tema e foi partilhado, e nós passamos o retiro o dia todo falando sobre isso. Por isso eu venho aqui através desse vídeo partilhar com você, que não participou conosco, um pouco do que foi esse momento, esses momentos vividos na Igreja Católica da nossa comunidade. Uma igreja que busca sempre estar à frente, trazendo inovações. Então, como eu bem já falei, o tema, é claro, foi justamente o tema, o que nos afasta do amor de Deus. E aí nós trazemos o que é que realmente nos afasta do amor de Deus, o pecado, né? Como o pecado nos afasta do amor de Deus. Como ele nos leva a passar por situações difíceis, né? Nos deixando às vezes sem condição de nos aproximarmos de Deus. E você observando agora essa imagem que tem o nosso tema, você percebe que quando nós estamos longe de Deus, a gente fica depressivo, isolado, muitas das vezes nos afastamos das pessoas e aí tudo vai ficando mais difícil. E como fica difícil? Então, o nosso tema, o que nos afasta do amor de Deus, principalmente nos dias atuais, a gente tem alguns pontos base, são 5 pontos mesmo que a gente tratou, que nos fala sobre isso. O primeiro ponto é justamente sobre a questão de não se relacionar com Deus. Quantas pessoas têm uma dificuldade muito grande e não conseguem se relacionar com Deus? Claro que, em minha opinião, uma das maiores tentações do diabo nos dias atuais é ajudar as pessoas a não terem tempo para se relacionar com Deus. Não sei bem o que leva a isso, mas acho que é devido à quantidade de tarefas do dia a dia que muitas das vezes precisam desempenhar. E aí a vida vai passando rápido e as pessoas não vão percebendo o afastamento de Deus. Muitas das vezes, quando a gente vai cair em si, aí já é tarde demais. A gente começa a se afastar de Deus e vê que já passou uma semana sem orar, uma semana sem jejuar, aí passa para um mês, depois para 2 meses, chega um ano e o afastamento vai ficando cada vez mais prolongado. E aí o nosso crescimento espiritual também não existe mais, né? Então nós vimos isso bem claro, que esse primeiro passo que a gente cita aqui é algo cotidiano que acontece na nossa vida e que nos tem afastado realmente de Deus, nessa questão de não termos tempo para Deus. Mas nós também pensamos no retiro como algo que pudesse trazer como uma providência do que você poderia fazer com esse primeiro passo. Que providência eu posso tomar para fazer com que realmente eu melhore nisso, me aproximar mais? Uma das coisas que a gente colocou foi que você deve separar
um tempo, né, todos os dias da sua vida para se relacionar com Deus. Ou seja, você pode se relacionar com Deus através da oração, através de uma leitura bíblica, através do jejum. Não precisa, minha gente, não precisa ser grande o espaço de tempo para você se relacionar com Deus. Mas você precisa, todos os dias, tirar esse tempo, alguns minutos, para manter esse relacionamento com Deus. Isso sem ter nenhuma dificuldade, buscando cada vez mais se relacionar com Ele e viver esses momentos de relação com Deus. E vamos agora para o segundo passo, né, que nós também fizemos essa discussão no segundo passo. O segundo passo é justamente o que é menosprezar as práticas espirituais. Quantas vezes a gente menospreza as práticas espirituais, né? Essas práticas espirituais que nos levam a esse afastamento com Deus. Então, Deus, ele nos deu as práticas espirituais importantes, que tem como principal objetivo nos conectar com Ele e com a sua vontade. Veja bem, quando falamos de oração, da leitura da Bíblia, do jejum e de outras práticas espirituais que a gente tem que ter e a gente deixa de fazer, nós estamos falando justamente de como você está se relacionando com Deus. E aí a gente acaba entendendo que esses 3 instrumentos citados aqui, tem outros, claro, ele nos aproxima de Deus, né? Ele nos fortalece, ele nos molda para fazer a vontade de Deus. E quando a gente não mantém essas práticas espirituais e a gente acaba não praticando, há um distanciamento. A gente vai ficando longe, né? Longe de ter essa aproximação com Deus. Então a gente precisa estar vigiando fortemente no dia a dia com relação a essa questão de estarmos menosprezando as práticas espirituais que deveríamos ter no nosso dia a dia, a todo instante. Essas práticas que nos levam cada vez mais a fazer o que é a vontade de Deus na nossa vida, né? E o nosso terceiro passo, que também a gente colocou durante o retiro, foi esse, é tão mais importante do que os demais também, que é não observar o dia do descanso. Olha que coisa tão importante que eu vou falar agora. Imagine bem que Deus ele estabeleceu, né, um dia, todos nós sabemos, de descanso, com o objetivo de pararmos um pouco a correria do dia a dia, da nossa vida, e ficarmos descansando, né? Mas também não era só por descanso, é também para você, de certa forma, focar numa adoração a Ele, né? Para descansar o necessário do nosso corpo e da alma, mas principalmente para focar numa adoração a Deus. Discussões à parte, não importa se o dia é o sábado ou o domingo, o mais importante é que existe um dia em que devemos nos dedicar de forma especial ao Senhor. Claro que para nós católicos esse dia é o domingo.
né? E hoje em hoje em dia muitos têm menosprezado esse dia de descanso, a importância desse dia, e tem trocado o dia do Senhor por N atividades sem incluir essa adoração, esse momento de se dedicar ao Senhor. E isso vai, infelizmente, nos afastar, e nos afasta mesmo de Deus. Mas sempre tem uma solução, né? E nós vamos agora falar sobre a providência que você deve tomar com relação a não observar o dia do descanso. Nosso terceiro passo. Uma providência que pode ser feita é: tenha o dia do Senhor como algo muito inegociável. Ou seja, você aproveitar realmente esse dia para descansar o corpo e a alma, para adorar o Senhor na igreja, para aprender, para estreitar ainda mais a sua comunhão com Deus. Isso é de extrema importância. Jamais na sua vida deixe de fazer esse momento acontecer. Bom, e nós vamos agora o quarto. Esse quarto passo que também às vezes nos afasta bastante. E isso foi visto no retiro e debatido, que é justamente a questão de aceitar, né, pequenos pecados como se fossem inevitáveis. Né, inevitáveis. Existem alguns pecados que têm sido aceitos por alguns cristãos como pecados menores, digamos assim. Mas nós sabemos que todo pecado é pecado. E tem potencial de afastar a gente de Deus. Quando nós aceitamos que alguns tipos de pecados se tornem em algo aceitável em nossa vida, nós estamos nos distanciando da santidade, a santidade de Deus. E aí, meus irmãos, ele exige de nós que a gente não faça esse tipo de prática achando que existe pecadinho pequeno, pecadinho grande e que não tenham mesmo as consequências. Em Salmo 42, em Salmo 42, versículo 7, tem lá uma frase que diz assim: um abismo chama outro abismo. Ou seja, um irmão fiel na sua fé, que quer estar perto de Deus, ele sente profunda tristeza quando ele peca. E aí ele vai pedir perdão a Deus, né? Porque ele sabe que aquele pecado pode significar o afastamento dele de Deus. Uma providência que pode tomar, que a gente também viu com relação a essa questão do pecadinho, do pecadão, é justamente você fazer uma revisão da sua vida. Perceber como você lida com os pecados, que são considerados menores. Mas a gente sabe que de tudo isso, o primeiro passo é pedir perdão. Pedir perdão a Deus e buscar sempre não cometer os mais. Fica a dica aí no nosso
quarto passo, né? E agora nós vamos para o quinto passo. Esse quinto passo também muito importante para nós, que é não participar da obra do Senhor, certo? Não participar da obra do Senhor. Alguns acham, claro, que é possível ser servos fiéis a Deus sem se envolver com nada nem com ninguém. Isso é um engano de cada um que pensa assim. Deus, ele nos chama para a gente ir para fora, uma igreja em saída. Ele nos chamou para usar o nosso talento, para edificar a sua obra. Para cooperarmos com ele na missão de salvar almas. Quando nos isolamos da obra de Deus, não ajudamos, não contribuímos para que as ações do reino aconteçam, certamente isso será um fator muito determinante para o afastamento de Deus. Deus, ele nos mandou justamente, nos mandou para que nós juntos fôssemos igreja, fôssemos fazer a sua obra. Deus nos deu uma grande missão de ganhar almas para Ele. E aí, quando a gente se afasta porque não está na obra dele, porque não ajuda, porque eu não tenho tempo, porque quando eu tiver tempo eu vou, mas eu não tenho, aí a gente realmente se afasta de Deus. Uma providência que a gente pode tomar nesse passo é justamente começar a se envolver com os trabalhos da igreja. Você começar a entrar e a se envolver. Aonde está precisando de mim? Você não precisa participar de todos os grupos, de tudo. Não. Você tem que escolher ali, né? Pelo menos alguma coisa que você possa estender as suas mãos para ajudar. Porque, meus irmãos, Deus vai usar muito você para fazer a obra. Para isso é necessário que você realmente venha a fazer com que essa obra dele aconteça, certo? Então, nós acabamos de ver os 5 passos que a gente pode não praticar e estar mais próximo do Senhor. Mas aí, nós vamos ver que não é só esses passos que nos afastam. Muitas das vezes há um efeito bem maior, e aí esse efeito maior vem dos nossos defeitos. São defeitos que afastam de Deus. E quantos defeitos nós temos? Quantos defeitos nós temos? São muitos. Claro que aqui eu vou citar só uns 4 ou 5 deles. E vocês vão ver que só nesses a gente já tem grandes problemas. A gente já vai ter grandes situações, até difícil mesmo para a nossa vida de cristão que somos, de praticar esses defeitos, muitas das vezes sem até perceber a grandiosidade que é a prática desses defeitos. E o primeiro dele que eu vou citar aqui, nada mais é do que a preguiça, né? A preguiça é assim, a gente pode até perguntar, ei,
Até quando você vai ficar deitado, seu preguiçoso? Muitas vezes em casa, quando está lá uma pessoa deitada várias horas, a gente faz essa pergunta. Não vai se levantar não, do seu sono? Vai ficar aí tirando uma soneca e cochilando um pouco, usando os braços para descansar e não está nem aí com nada? Então, muitas das vezes isso tudo se chama preguiça. E é um defeito muito sério. A preguiça não prejudica apenas o nosso desenvolvimento pessoal e financeiro, mas ela pode ser fatal para a nossa vida espiritual. Por exemplo, a preguiça pode nos impedir de orar, de ler a Bíblia, de fazer o jejum, de visitar o irmão, de ir à igreja. Ela tem o efeito de nos deixar frios espiritualmente e muito mais distantes de Deus. Por isso é um dos defeitos que nos afasta de Deus. O que é que a gente tem como orientação para quem quem tem esse defeito? Primeiro, faça um esforço, estabeleça um plano, separe um tempo, né, para orar e ler a palavra de Deus. Não é sábio não orar ou ler a Bíblia por causa da preguiça, né? Também você não precisa, logo no primeiro momento que você está fazendo isso, fazer umas 2 horas de leitura. Não. Separe uns 10 minutos, 15 e por dia, né? E aí vai aos poucos, aumentando esse tempo. Você vai ver o efeito que vai dar. Como você vai conseguir aos poucos vencer esse defeito que pode afastar muito bem você de Deus. E o segundo defeito, esse segundo defeito que nós vamos ver agora, é um dos dias atuais que eu considero muito perigoso, né? As pessoas, infelizmente, gostam de fofoca. E isso é sério. Mas, às vezes, fofocam sem nem perceber que estão fofocando. A fofoca é falar sobre aspectos da vida de uma ou mais pessoas, né? Sem ter o consentimento da pessoa. Justamente poder revelar alguns segredos de alguém, ou até mesmo de inventar histórias, né, sobre as outras pessoas. E geralmente essas atitudes normalmente causam, no meio que as pessoas vivem, grande discórdia. E às vezes discussão, gera violência, desunião uns com os outros. Por isso é considerado um pecado perante Deus, porque por esse motivo a Bíblia nos adverte que não devemos fofocar. Você pode ler lá 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16, que tem a indicação justamente que nós devemos evitar fofocar e evitar pessoas fofoqueiras. Em Provérbios também a gente vê isso. Provérbio 20, verso 19. Fala também sobre isso, evitar.
Evitar pessoas fofoqueiras. E como devemos evitar pessoas fofoqueiras na nossa vida? Porque aí você vai estar realmente sem cometer esse pecado. Nosso próximo defeito, né? Esse defeito aqui é muito perigoso, é a inveja. A inveja, ela é uma das obras da carne que são descritas em Gálatas 5:21, e que significa que é um pecado que devemos eliminar das nossas vidas, se nós queremos viver perto de Deus. Ter inveja de alguém, querer ter algo que não é nosso, e isso muitas das vezes causa um sentimento de desgosto quando alguém bem-sucedido em determinada área da vida conseguiu ser e você não conseguiu, aí vem aquela inveja, né? Você não consegue nem sequer enxergar o passo que foi dado por aquela pessoa para chegar atingir aquele objetivo. Um dos segredos da felicidade e a melhor forma de combater a inveja é o contentamento. O contentamento. Devemos dar graças a Deus em todas as circunstâncias e não cobiçar as conquistas dos outros. Isso não significa que você não deve lutar pelo que você deseja, a sua melhora de condições de vida, mas que você tem que aprender a glorificar a Deus, mesmo quando as coisas não ocorrerem do jeito que você gostaria. Isso é bíblico. Você pode ler Abacuque 3, versículo 17 ao 17 e 18, que você vai ver isso claramente. Que é necessário glorificar a Deus por tudo. Pelos momentos difíceis, pelas dificuldades, também nas alegrias. Em todos os momentos da nossa vida, nós devemos dar glória. Glória. Muita glória a Deus. Glórias a Deus por tudo isso, né? E assim vencer todas as dificuldades. Passarmos a vencer tudo que temos que vencer. O próximo defeito é o egoísmo. Ego já diz eu, né? O egoísmo. Quantas pessoas hoje nesse mundo não são egoístas, né? Alguém já te disse que o mundo não gira à sua volta? Se a resposta sua for sim, provavelmente você estava tendo um comportamento egoísta. Porque o egoísmo, ele faz com que a gente pense apenas em nós próprios e não nos preocupemos com aqueles que estão à nossa volta. O oposto do egoísmo é o altruísmo. E Jesus é o maior exemplo altruísta que podemos ter. Ele não pensou nele próprio, mas pensou em cada um de nós, tendo ido até a cruz, onde morreu pelos nossos pecados.
reconciliando-se com Deus, todos que acreditam no seu sacrifício, né? A Bíblia nos confronta a amar os outros como a nós mesmos. Mateus 22, versículo 39. E a considerar os outros superiores a nós. Mas para isso acontecer, nós temos que amar a Deus em primeiro lugar. E deixar que o seu amor perfeito transforme as nossas vidas e elimine todo o vestígio que tivermos de sermos egoístas. Todo o vestígio. Não importa qual ele for, nós temos que ter essa certeza de que o egoísmo acaba conosco. Ok? E nosso próximo defeito, que nós vamos ver aqui também, que nos afasta de Deus, é a ganância. A ganância, ela traz dificuldades extremas, né? A ganância, ela faz com que as pessoas pensem sempre em ter mais. É mais em ter mais dinheiro, não importa se vai ter, se tem mais dinheiro, não vai ter problema. O dinheiro é algo acima de tudo que pode ser usado para fazer tanto obra do bem como do mal. A ganância quer sempre ter as coisas para si, não importa o que vai fazer para passar por cima, né? E a Bíblia, ela fala de vários homens com temor a Deus que eram bastante mesmo, prósperos em termos de bens. Um deles foi Jó, né, e Abraão. Um deles foi Jó e o outro Abraão. O problema é quando nós amamos o dinheiro em primeiro lugar e não a Deus. O próprio Jesus, ele disse que não é possível servir a Deus e ao dinheiro. Quando nós amamos o dinheiro, Deus perde a importância nas nossas vidas e nos afasta dele. Algumas das maiores, posso dizer, das maiores atrocidades cometidas neste mundo são cometidas por causa do amor ao dinheiro e não a Deus. Então, o que eu posso dizer para você é que não tenha ganância, ame a Deus, né, de todas as coisas, não deixe o dinheiro controlar sua vida e os seus sentimentos. E aí, dessa forma, você estará mais próximo de Deus. Com certeza estará bem próximo de Deus. E aí você será muito, mas muito feliz. O outro defeito que boa parte das pessoas tem é esse aí. A ira descontrolada. Né? Quem já não teve um momento de ira? Que atira a primeira pedra. Mas a ira, meus irmãos, é um momento de descontrole que pode, digamos assim, ser suficientemente destruidor. Pode destruir muitas vidas, tanto a da pessoa que pratica como a de quem está recebendo a ira. Né? A ira em si não é um pecado, porque a Bíblia diz que é possível nós nos irarmos sem pecar. Isso você pode se certificar em Efésios capítulo 4, versículos 26.
Mas há momentos na nossa vida em que é normal nos irarmos com alguma situação. Até Jesus se irou quando viu que os mercadores estavam lá na igreja, né, no templo, e faziam negócio na casa do seu pai, né? Ele realmente teve aquele momento de ira. Mas o grande problema da ira é quando a ira vem de forma prolongada e descontrolada. Quando a ira controla a nossa vida, nos afasta de Deus. A mansidão, claro, é um dos aspectos do fruto do Espírito que, através dele, nós podemos impedir que a nossa ira se transforme em pecado. Então, a palavra de Deus manda que nós sejamos pacificadores, mansos, como as pessoas à nossa volta. Às vezes não é fácil, confesso a vocês que não é fácil. Mas nós temos que aprender a fazermos justamente o que o Senhor nos ensina. A dar o nosso melhor, a sermos o melhor e a querermos obedecer a Deus, para não nos afastarmos dele. Sabemos o quão difícil é, mas não é impossível. Vamos ao nosso próximo. Moralidade sexual. Eita, o mundo hoje está complicado, né? Com relação a esse defeito aí. O nosso corpo, todos nós sabemos que ele é templo do Espírito Santo. E quando praticamos algum tipo de imoralidade sexual, nós estamos pecando contra o próprio corpo, profanando a moradia do Espírito Santo. Muito complicado. Você pode ler 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, 19, para se certificar disso. E aí, toda essa atitude dessa prática nos acaba causando o afastamento da relação sua com Deus, né? Claro que a imoralidade sexual consiste em um dos pecados sexuais, né? O sexo não é uma coisa má, como alguns tentam passar. Ele foi criado por Deus, né, para ser vivido entre duas pessoas casadas. Por ser o criador da sexualidade, Deus determina a maneira correta de ser praticada. Mas infelizmente não é isso que acontece, né? Qualquer atividade sexual praticada fora do casamento é imoralidade sexual, ou seja, é pecado. Mas o mundo hoje não pensa assim. Você tem que decidir que você ou vai servir a Deus ou ao mundo. Você tem que entender quem é o seu Deus. E verificar o que está dizendo as Escrituras Sagradas para você melhorar, né? Por isso que nós precisamos viver cheios do Espírito Santo, que nos concede o domínio próprio para conseguir resistir justamente às tentações e fugir dessa imoralidade sexual, né? Porque muitas das vezes não se consegue. Tem-se grandes dificuldades para se conseguir vencer tudo isso. E aí fica difícil. Idolatria. Esse é um tema bem debatido nos dias atuais também, né?
Principalmente a nossa igreja é bastante julgada por causa de alguns acharem que a gente idolatra. Engana-se. Muitas pessoas não entendem mais o conceito de idolatria, né? Dizem que idolatria é apenas um ato de adorar alguma imagem ou outro Deus. Mas a verdade é que a idolatria pode ser algo bem mais sutil, bem mais perigoso, porque idolatrar é colocar alguma coisa ou alguma pessoa no lugar de Deus. Um ídolo não necessariamente é uma estátua. Às vezes coloca-se o pai ou a mãe no lugar de Deus, o marido, a esposa, o filho, a filha. Às vezes coloca-se o padre, o pastor. Eu não vou mais para a igreja porque fulano não está mais lá. Então colocou ele no lugar de Deus. Qualquer pessoa que assume a importância que só Deus merece ter, está originando idolatria na sua vida. Então, precisamos estar atentos. Né? Estar bastante atentos. Peça a Deus para lhe guiar, para você saber que só Ele é o único Deus. E assim, aos poucos, vencer essa tentação. Né? E agora nós vamos para o nosso último. Esse foi o nosso último pecado de defeito que nós estamos apresentando. E queria deixar aqui bem claro que no nosso retiro nós aprendemos sobre isso. E eu espero sinceramente que quem esteve lá esteja colocando em prática para não praticar esses atos. Nem os 5 passos, nem aqui dos defeitos, né? E assim que venha a vencer todas as tentações possíveis. Claro que existem muitas outras que eu não citei aqui, mas nós sabemos quais são. É só seguir os 10 mandamentos. E aí nesses 10 mandamentos nós vamos com certeza ter, né, uma clareza do que a gente pode fazer. Tá bom? Eu espero ter esclarecido bastante sobre esse assunto. Né? Espero realmente que a missão jovem da comunidade que viveu esse momento consiga, neste ano, cumprir com tudo. E eu espero que esse vídeo ajude a você a realmente ser um cristão bem melhor. Um cristão na fé cristã, como deve ser.